O rio já atingiu a pior seca em 121 anos e ficou para a história como a pior seca já registrada. Olhando de cima, a paisagem fica cada vez mais irreconhecível, não só pela seca histórica, mas também pela fumaça. A capital amazonense e vários outros municípios do Amazonas vêm sofrendo com a fumaça das queimadas criminosas. Aqui, nesse ponto que a gente está, estamos no meio do rio. E olha só como vocês podem ver. Parece sertão, né? A terra toda rachada, toda partida. E isso foi o que restou do rio nessa parte. E se vocês observarem bem, vocês vão conseguir ver que começou até a nascer vegetação nessas pontas de praia que apareceram. Chega até a ser difícil de ver as árvores ao redor e até mesmo a estrada. Os satélites de monitoramento chegaram a identificar 1.664 focos de incêndio. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, vocês me pediram muito para eu fazer a parte 2 do vídeo da seca, da extrema seca que está aqui no Amazonas. E uma coisa que eu falo para vocês é que a situação piorou muito desde o último vídeo que eu gravei. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo com detalhes. Então, vamos lá pro vídeo. E, gente, não esqueçam de deixar o like no comecinho do vídeo, porque isso me ajuda muito, viu? E olha só, no último vídeo que eu gravei da seca, a gente pegou a nossa canoa, o nosso bote, aqui onde estão esses sacos brancos. Lá está a mamãezinha ali com o Luiz e a Agatha e a Laona esperando a gente. E o sol tá quente hoje. Aqui tá a nossa canoa, ó. E lá ficava a balsa da Candafe. E como vocês podem ver, já não tem mais balsa lá, porque já não tem mais água. Então não é possível ficar lá. Então, a gente vai ter que andar por esse caminho aqui, ó, pessoal. Que vocês estão vendo, onde tem essas lanchas aí, fora d'água. Até chegar onde está a balsa da Candafe. E eu falo para vocês que está bem longe, hein? Vamos ter que andar um pouquinho até chegar lá. Há alguns dias atrás, o rio já deu os primeiros sinais de que vai começar a encher. Mas nesse vídeo vocês vão ver o auge da seca, de como o rio e a paisagem ao redor do rio mudou drasticamente. Vamos pegar, por exemplo, essa imagem desse braço do Rio Negro. Quando o rio está cheio, a água chega até onde estão essas árvores ao redor. O rio já atingiu a pior seca em 121 anos e ficou para a história como a pior seca já registrada. E como se já não bastasse a seca histórica que o Amazonas vem enfrentando, também estamos sofrendo com as queimadas e a fumaça sufocante que vem cobrindo a capital amazonense e alguns municípios do estado do Amazonas. E como vocês viram aí, Manaus está coberta por fumaça. E nesse vídeo não vamos falar só sobre a seca histórica que afeta o estado do Amazonas, mas também sobre as queimadas e essa fumaça que cobre Manaus por alguns dias, tá, pessoal? Essa fumaça não é de agora. Já está aí há alguns dias com essa fumaça aqui em Manaus, mas isso vamos falar mais ao decorrer do vídeo. E ó, gente, andamos e chegamos aqui onde as canoas ficam, né? Que é a balsa da Candafe. Daqui a gente vai pegar a canoa e ir para casa, tá? E esse trajeto que vocês vão ver vai ser novamente o trajeto da Marina do Davi até chegar na nossa casa na comunidade Agrovila. Mas também nesse vídeo eu vou mostrar outros locais que também está sendo afetado pela seca aqui próximo a Manaus, tá bom? Então é isso aí. Aqui já estávamos saindo da Marina do Davi
E hoje não vamos para casa com meu padrasto, e sim com um colega nosso da comunidade. E na canoa vai eu, o Charles, a esposa do nosso colega, o nosso colega, e assim vamos até chegar em casa, gente. Vocês lembram daquele posto de gasolina flutuante que eu mostrei para vocês no outro vídeo, que a gente parou para abastecer? Eu vou ver se eu deixo algumas imagens aqui para vocês, mas o vídeo completo da seca parte 1 eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Assim que saímos da Marina do Davi, fomos abastecer em um posto de gasolina flutuante. Esse posto é onde a maioria das embarcações abastecem. Lembrando que esse trecho do vídeo que eu botei para vocês, o rio já estava bem seco, mas como eu falei para vocês no início desse vídeo, a situação piorou e muito. E olha só as condições que ficou aquele posto de gasolina flutuante. Agora ele está praticamente todo em terra. Vejam só a situação que está esse barco. Ele está bem perto de Manaus, como vocês podem ver. Esses prédios que vocês viram aí atrás faz parte de Manaus, faz parte da Ponta Negra. E com certeza o rio secou mais rápido do que os donos estavam esperando e eles não conseguiram tirar o barco daí a tempo e ele ficou encalhado. Olhando por baixo, vocês vão conseguir ter a noção melhor do que eu estou falando. E eu espero sinceramente que o dono consiga recuperar sua embarcação, porque senão vai ser um prejuízo muito grande. Todas as vezes que seca, essas garças ficam nessas partes mais baixas para comer os peixinhos que ficam aí. Nesse vídeo eu não quero mostrar as mesmas coisas que eu mostrei no outro vídeo, como por exemplo a gente encalhando, mostrando a dificuldade que a gente enfrenta até chegar em casa. Então, como você já tem essa noção da dificuldade que temos, eu vou focar mais em outras partes. Pessoal, essa parte do rio que eu estou mostrando para vocês, eu também mostrei no outro vídeo. Eu vou botar para vocês aqui um take de como estava quando eu gravei o outro vídeo e depois vou mostrar como está agora. As pessoas enfiam galhos de árvore no rio para marcar o local que está mais fundo. Assim, eles correm menos risco de encalhar. E pelo galho de árvore na água, vocês conseguem ter a noção de como está seco o rio. E lembrando que tudo isso ainda é perto de Manaus. E aqui é o melhor local para navegar. E isso foi o que restou do rio nessa parte. E se vocês observarem bem, vocês vão conseguir ver que começou até a nascer vegetação nessas pontas de praia que apareceram. Nos meus 25 anos de idade, eu nunca imaginei que iria ver o rio tão seco desse jeito. Se alguém me contasse que o rio secou tanto, eu não acreditaria. Isso para mim é uma coisa surreal. E eu ainda nem acredito que vi isso com os meus próprios olhos. Muitos peixes morreram com essa seca extrema, essa seca histórica, que afeta aqui o estado do Amazonas, pelo fato da água esquentar muito e faltar oxigênio. Muitos botos também chegaram a morrer, e o impacto ambiental é incalculável. O rio secou tanto que sobrou apenas esse canal para a navegação, e as canoas disputam espaço para poder navegar. Lembrando que nessa parte que eu estou gravando, as embarcações grandes já não navegam mais, e o único meio de transporte são os botes de alumínio com motor rabeta. No dia 27 de outubro de 2023, a cota do Rio Negro atingiu o nível mais baixo já registrado desde 1902, com a marca de 12 metros e 70 centímetros, quebrando o recorde de 2010 de 13 metros e 63 centímetros, que até então era a maior seca já registrada. Em 1902 foi quando começaram as medições do volume do rio, e como eu já falei para vocês, essa é a pior seca já registrada em 121 anos.
Para quem é de fora daqui do Amazonas, eu vou dar um exemplo muito simples do que o rio significa pra gente. O rio é como se fosse uma estrada e precisamos dele para nos locomover, tanto para chegar até a capital, que é Manaus, ou até mesmo para visitar um parente que mora em outro município. E sem falar que é do rio que tiramos o nosso alimento. E essa seca histórica impactou milhares de pessoas. Dos 62 municípios, 60 estão em situação de emergência e 2 em estado de atenção. A seca desse ano já impactou mais de 600 mil pessoas e 152 mil famílias. Aqui, nesse ponto que a gente está, estamos no meio do rio. E olha só como vocês podem ver. Parece sertão, né? A terra toda rachada, toda partida. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas é isso aí, meu povo. E isso aqui foi o que restou do rio, esse braço do rio aqui. E do outro lado aqui é mais terra, mais areia. Ali a gente consegue ver uma canoa que ficou encalhada. E é isso. E mesmo com todas essas dificuldades para chegar na nossa comunidade, na comunidade Agrovila, a gente ainda consegue chegar lá, né? Mesmo tendo que empurrar a canoa encalhando várias vezes, mas conseguimos chegar. Mas tem comunidades ribeirinhas que estão isoladas, comunidades, municípios que estão isolados. Tem famílias que não têm água potável para beber, tem famílias que está faltando alimento, porque se o rio seca, os peixes se acumulam no local mais fundo, né? Então fica difícil aí essa alimentação do povo ribeirinho. Olhando de cima, a paisagem fica cada vez mais irreconhecível, não só pela seca histórica, mas também pela fumaça. A capital amazonense e vários outros municípios do Amazonas vêm sofrendo com a fumaça das queimadas criminosas. Esse vídeo eu gravei em 2 partes, e em uma dessas partes eu fui no município de Iranduba para ver como estava a situação da fumaça lá. E, gente, hoje é dia 3 de novembro e ontem, dia 2 de novembro, foi o dia que eu gravei o vídeo da seca. E agora, no dia 3, eu vim aqui para o Iranduba, para o município de Iranduba, visitar alguns parentes e também fazer vídeo de pesca, né? Pescar. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei surpreendida com a quantidade de fumaça que tem. E não é só aqui no Iranduba, é na cidade de Manaus e em vários municípios aqui do estado do Amazonas. E olhando de cima, a situação piora e muito. Chega até a ser difícil de ver as árvores ao redor e até mesmo a estrada. Os satélites de monitoramento chegaram a identificar 1.664 focos de incêndio ativos no estado do Amazonas na quinta-feira, dia 12 de outubro de 2023. A qualidade do ar chegou a ser insalubre. Manaus ficou entre as cidades com a pior qualidade do ar do mundo na quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023. E isso é uma coisa surreal. Uma cidade que está no coração da Amazônia registrar um dos piores ar para se respirar do mundo. E nesse mesmo dia, às 12h50, horário local, a capital amazonense registrou 387 microgramas de poluente por metro cúbico, o que indica efeitos graves na saúde dos moradores da região. No mesmo horário, São Paulo registrou 122 microgramas de poluente por metro cúbico. Na segunda-feira, dia 30, 31 de outubro e dia 1, 2 e 3 de novembro, que é o dia que eu estou gravando e editando esse vídeo, a cidade de Manaus esteve mais uma vez envolta em uma camada de fumaça visível aos olhos. Agora estamos aqui na frente do Iranduba, no porto de Iranduba, e esse rio que vocês veem aqui na frente é o rio Solimões, ou rio Amazonas, como é mais conhecido. E como vocês podem ver, ele está encoberto por fumaça e quase já não dá para ver a outra margem do rio. Está praticamente toda coberta por fumaça. E segundo o governo do estado do Amazonas, essa fumaça não vem só aqui do Amazonas, também vem do estado do Pará.
A fumaça das queimadas também impede a formação de nuvens e, por consequência, atrasa ainda mais o início da estação chuvosa, que já vem sendo impactada pelos fenômenos climáticos El Niño e o aquecimento do Oceano Atlântico, causando estiagem e secas severas. Essa combinação de fatores agrava ainda mais a crise climática da região. Então, o Amazonas vem sofrendo com a fumaça das queimadas criminosas e com a seca extrema, a seca histórica que afeta o estado do Amazonas. E no outro vídeo da seca que eu fiz, vocês me perguntaram muito se era normal o rio secar e encher todos os anos. E sim, é normal. Todos os anos o rio enche e seca. No entanto, essa seca já é a maior seca já registrada desde quando começaram as medições do volume do rio. E essa seca vai ficar para a história. Eu falo por mim. Dos meus 25 anos, eu nasci e me criei na beira do rio e eu nunca vi uma seca tão extrema, tão surreal como foi essa. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de absorver conhecimento e converso muito com as pessoas mais velhas, como meus avós, meu sogro, as pessoas que me rodeiam, que moram na comunidade Agrovila, que moram em outros locais aqui do Amazonas. E eles me falaram que realmente é a pior seca que eles já presenciaram. E vocês devem se perguntar, Tati, como é que funciona o período da seca e da cheia dos rios aí no Amazonas? Na verdade, isso é uma dúvida de vocês, uma dúvida recorrente, e hoje eu vou tirar essa dúvida para vocês. Essas imagens que vocês estão vendo foi um vídeo que eu fiz da cheia de 2023. Assim vocês vão conseguir ter uma noção melhor do que eu estou falando. O rio seca e enche todos os anos, e isso é normal, como eu já falei para vocês. A cheia começa geralmente em novembro e vai até em abril. E o período da seca, como funciona? Bem, geralmente o rio começa a secar em maio e vai até em outubro. Mas às vezes isso muda, tá, pessoal? Isso é muito, como se diz, instável. Muda de ano para ano. Pode mudar, assim como não pode mudar. A canoa encalhou. E isso é normal, tá, pessoal? Na época da seca dos rios. Como vocês viram aí no primeiro vídeo da seca, sempre que encalha temos que sair para empurrar. Então é isso que os meninos estão fazendo ali. Ó. E olha só aqui a fundura que tá o rio, gente. Aqui é na parte mais baixa, né? Ó, meu pé aqui. E aqui é o canal, onde é a parte mais funda, digamos assim, né? Porque fundo não tá, né? Mas é a parte que dá pra canoa circular. Essa é a parte mais funda, por onde os meninos estão indo. Que é o espaço mais fundo que as canoas conseguem circular. Agora saímos aqui da canoa e chegou a parte das pedras. Ó. Essa área aqui, pessoal, é toda pedra, né? Tudo, tanto fora do lado do rio como dentro. Tem que tomar cuidado porque é bem liso. Olha só. Aí tem que ir arrastando. Os meninos já estão lá na frente, eu tô aqui atrás. Eu tô filmando, né? Aí tem que sair aqui arrastando. Ai. Socorro. Tá muito liso, ó. Essa parte aqui é só lodo. Isso que vocês estão vendo aqui é lodo. Já tem outra canoinha também que saiu pra arrastar.
Pra você ter noção de como tá liso isso, tá muito liso. Essa outra canoa aqui, os meninos também saíram pra arrastar. Olha o tamanho dessas pedras. Olha isso. Bora. Vai gerar a minha. Ó. Ali também tem pedras, ó. Uma semana de uso. Já tá botando pra roer, né? Fui por ali, eu arranquei logo a escada do bicho. A nossa colega ali tá aproveitando para tomar um banho. Tá muito quente. O motorzinho dele é rápido, né? Porque a canoa dele é pequena. É. Não em 4 metros. Não, 3, né? 4 metros. 4, né? Isso aí é pra corrida mesmo. É, até é baixada, né? Tá vendo, amor? Você tem que comprar uma canoa dessa. Tem mesmo. Ela é rápida. E com muita dificuldade conseguimos chegar aqui na nossa comunidade, a comunidade Agrovila. E eu não sei se é tão evidente para vocês como é para a gente aqui a olho nu, mas a quantidade de fumaça ao redor da comunidade é bem grande. Não é tanta como em Manaus e em outros municípios ao redor, mas já dá para perceber assim a olho nu. Gente, mesmo a nossa comunidade ficando um pouco mais afastada da capital, ainda assim está sendo atingida pela fumaça. Eu enfatizo aqui mais uma vez que essa fumaça não está vindo só do Amazonas, mas também está vindo do estado vizinho, o estado do Pará. Agora nos resta rezar por chuva, para que os rios voltem a encher, para que acabe com essas queimadas, com essa fumaça que vem sufocando os amazonenses. E que chova não só aqui no Amazonas, mas também nos estados vizinhos que fazem parte da Amazônia. E fica aqui também o meu apelo para que as autoridades olhem com mais atenção para a Amazônia. E para que as pessoas que têm mais voz, que a pessoa que tem voz para milhares de pessoas, milhares de seguidores, voltem a falar sobre a Amazônia. Voltem a falar sobre o quão importante a Amazônia é, não só para as pessoas que moram na Amazônia, assim como aqui no Amazonas, no estado do Pará, em outros lugares que fazem parte da Amazônia, mas também para o resto do mundo. Esse vídeo não se trata de política, se trata apenas de uma realidade que muitas pessoas desconhecem. Me ajudem compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que elas vejam essa realidade tão desconhecida. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Falamos um pouco sobre a seca, a extrema seca que está acontecendo aqui no estado do Amazonas, que é a maior seca já registrada até hoje. E falamos também sobre a fumaça das queimadas que está acontecendo
nos municípios ao redor de Manaus e até mesmo em Manaus. E é isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, compartilhar porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. E se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.